Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou Ana Stilwell e comigo tenho a minha mãe e a avó dos meus filhos. Tu vens gravar podcast, traz sempre a mãe, não é? Trago sempre a mãe, eu levo a minha mãe para todo o lado, para o que der e vier. Exatamente. Eu estou aqui Isabel no papel Stilwell. da avó e de mãe, de uma filha adulta e pronto, a entrar E em sogra, conflito e nora. contigo, se for preciso, e fazermos birras ao vivo. Vamos fazer birras, vamos a isto. E hoje, que birras é que temos? Que Eu birra é que- tenho as dores de cabeça dos adolescentes. As dores de cabeça, presumo que não seja terem Não, dores não. de cabeça, Não, paracetamol, não é? Não. Não. O- As que eles dão. as que eles dão, Ah. exatamente. Porque... Ai não, mãe, eu estou na pré-adolescência, não catastrofizo muito, está bem? Não, eu não catastrofizo, mas eu acho que eu gostei de ter filhos adolescentes, de alguns dos meus filhos mais do que de outros nessa fase. Sim, é verdade. Portanto, a fase como cada um vive a adolescência é bastante diferente de criança para, ou de adolescente Sim, para adolescente. Mas isso é que é uma coisa, isso é mesmo, se é sempre verdade que cada filho vem com temperamento e que há fases mais fáceis ou mais difíceis, é verdade que a adolescência é o auge da altura em que eles vão tentar ser o mais eles próprios possíveis e menos parecidos connosco, por isso vai doer se por acaso não casar com a nossa forma de ser, não é? Se por acaso for algo que contraria muito as nossas crenças ou os nossos valores, e vai doer isso. E eu acho que dói, eu acho que, embora, como tu dizes, se catastrofizar os adolescentes, há pessoas que lhe põem aqueles rótulos de ai que tragédia, a adolescência, isto vai ser droga, horrível. loucura, morte, Exatamente. não é? E a verdade é que eu acho que nós temos uma visão em relação à adolescência, os adultos, um bocadinho invejosa. Parecemos aqueles observadores do National Geographic que estão assim atrás de umas folhas de palmeira. Mas velhos do Restelo. Ao olhar para esta espécie, Exato. como se ela não tivesse nada a ver com ela. Exato, Como exato. se não fossem uma versão humana deles em mais novos. E é assim uma mistura de meio invejoso. Se eu tivesse a idade dele, eu voltava. Se eu soubesse o que eu sei Sim, hoje sim, e voltasse a adolescente. Eu agora no liceu Ou é que era... condescendente, estes dramas da adolescência, eu tenho visto com as minhas filhas que estão na pré-adolescência, ou com os grupos de amigos, a discriminação que há sobre os adolescentes. Porque no outro dia era o senhor do autocarro que não parava para grupos de adolescentes. Depois não queriam deixar entrar numa loja porque era um grupinho de adolescentes e é só ai que chatice. No outro dia estavam elas, umas amigas a rir, assim a risinhos, e estava já tudo a olhar. Que não temos espaço para a adolescência? Não temos lugar para eles, não é? Sem ser condescendentes ou sem ser invejosos. Pois, mas é que eu acho que é isso que acontece muitas vezes. Eu acho que é óbvio que muitas vezes adolescentes todos juntos, como qualquer grupo todos juntos, até nós quando vamos jantar fora e tivemos um jantar ótimo, vamos ficar saímos altos, para a rua vamos ser- e exato. falamos altíssimo e esquecemos que as pessoas Sim. que estão naquela rua estão a dormir. Mas Portanto, isso é tão importante, esse esticar de limites, porque nós vimos da infância, onde, pronto, somos mais, fazemos mais aquilo que queremos, fisicamente mexemos-nos mais como queremos, não é? Saltamos para o passeio, saltamos para a pedra, saltamos para baixo. Passamos para uma fase em que os adolescentes estão muito a tentar ver o que é que os outros pensam de nós e que estão numa grande contenção já, e precisam desses momentos de libertação e de um bocadinho de esterismo, de chegar a um limite, não é? É um bocado não, e se chato nós ouvir, conseguirmos olhar com a memória do que nós fomos nessa altura, até sentimos... É ternura. Sentimos uma ternura. É evidente que nos irritamos. Se eu estiver num cinema e tiverem 10 miúdos a não me deixar ver o filme, eu digo, claro. olha, vão lá para fora fazer Claro, barulho. claro, Pronto. claro. Não é estarmos a dizer, ai, que bonitos esta a guardar. Mas eu estava a ouvir um podcast de história em que contavam a história da adolescência, de como é que tinha surgido o Sim, teenager em o si. rótulo, É exato. do princípio do século XX, ou do meio do século XX, mas a explicação engraçada foi que antigamente, este é especialista sobretudo no tempo romano e medieval, e em diferentes culturas, as pessoas, as raparigas então têm a menarca, portanto o princípio do período que marca a passagem de criança para adulto.
não há Não havia para a esta- adolescência. Se exato. pensares que os casamentos são aos 12, Claro, não existia esta... aos 12, 14, não há esta fase. E, portanto, para elas até é triste, porque têm que entregar, em algumas culturas, a sua boneca e o colar que tem, o amuleto que têm para os proteger durante a infância, têm que entregar e têm que assumir logo Que horror, de um imediatamente. dia para o outro. Pois, Mas exato. mesmo nos países, alguns países islâmicos que eu já visitei, as meninas, a partir dos 8 anos, 9, começam a ter que usar a burca ou o lenço a tapar a cara. Portanto, esta perda da infância deve ser uma derrota vivida interiormente horrível, e sobretudo para aqueles que a fazem ainda por cima em países ocidentais. Mas pronto, isso era outra birra. Mas a outra coisa, os rapazes também passaravam com ritos de passagem, mas para adultos, fosse aos 14, 15. E portanto, quando é que se criou esta adolescência, este stepping stone? Eles acham que, ou estudaram e percebem que criou-se a partir do momento e do tempo da Rainha Vitória, e depois avançou, em que os adolescentes passaram a ter semanadas, pocket money, ou seja, a Revolução Industrial criou mais riqueza, mais liquidez, mais dinheiro e portanto, esse dinheiro foi dado aos jovens. Mas era dado pelos pais. Dado pelos pais. Portanto, ainda não estavam a trabalhar. Ou então pelo trabalho em part-time. Exato. E, portanto, a América, eles associam uma muito independência depois financeira. aos Beatles, à Beatlemania, o criar e o solidificar a verdadeira adolescência. Porquê? Sobretudo pela mão das raparigas, porque elas podiam comprar acesso aos concertos dos Beatles, porque tinham trabalhado e ganho dinheiro para delas, isso, já. comprar discos que passou a ouvir e comprar roupa por escolha própria. Sim, Portanto, a não escolha é a escolha. É a escolha. É a autonomia. Passou a ser a autonomia neste período de transição que vai dos 18 aos 30, que é ridiculamente largo, dos 18, 13, teenagers, a quase hoje em dia aos 30. Eu acho que se calhar hoje temos uma adolescência esticada demais, não é? Por circunstâncias várias, que também não deve ser muito bom, porque como é que se dá o passo para a adultez, não é? Principalmente numa altura em que a pessoa continua a viver com os pais, mas já tem o seu trabalho, já tem o seu dinheiro, já tem autonomia para a maior parte das coisas, mas mantém-se com pouca autonomia noutras. Não temos nenhum rito de passagem, claro, porque no fundo, tirando de ter uma casa, não é? Isto da semanada era poder-se fazer oposição aos pais, contrariar os pais ou mudar em relação aos pais, mas sou eu que pago, sou eu que decido. Sim. E é isso que nós agora temos uma certa contradição nos mais velhos, que é, sou eu que pago, sou eu que decido, mas és tu que cozinhas e és tu que me lavas a roupa e eu moro em tua casa. Há vários papéis, exato, mas complicados. Esse seria outra birra. Mas eu acho que, então, as dores de cabeça que vou esperar das minhas adolescentes, ou dos adolescentes em geral, quais são? Ai, agora é que me vais pedir isso, agora que eu me mandei aqui a perder Não, a história foi boa, foi bom para saber, a adolescência. Agora temos adolescência, então o que é que me vai dar dores de cabeça? É isso que eu quero saber. O que é que te vai dar dores de cabeça? Sim. Olha, eu só sei o que é que me deu a mim. O silêncio, os segredos, em que a pessoa possa sentir que correm algum risco que não nos estão a dizer e não nos estão a ajudar. Ou mesmo que não haja risco, só a dor de não passarem de partilhar tudo para não partilhar tudo, não é? Sim, sim. Por um lado é um alívio, mas por outro lado... E para mim, mas isso também eu própria preciso de terapeuta, as dependências. Acho que continuamos porque estragam a vida durante muito, muito tempo. Sim. E nós temos estado a ver um discurso muito legitimador da cannabis, muito legitimador de muitas outras coisas, e do álcool. E do álcool. E quando na realidade não são nada inocentes e podem vir toda a gente a lutar porque são num momento, funcionam como ansiolíticos. Ou seja, mascaram o problema verdadeiro e a tratamento. E limitam no momento em que as competências sociais são mais importantes. Estão-se a criar. E portanto ficar
com um grupo de amigos mocado, em vez de conviver, procurar emprego nas férias, fazer uma série de coisas, vai ter consequências. E a dependência em si tem consequências. Não é droga, loucura, morte, como estávamos a dizer. Sim, mas pronto, isto é as duas grandes dores de cabeça que eu acho que devem ser gerais a quase todos os pais. Não sei, Ana, eu acho que é preciso dar um grande aviso aos pais, porque em sondagens que nós fizemos e em reportagens, eles continuam a não considerar o álcool um problema, porque eles próprios consomem álcool. Sim. E se alguns pais que consumiram cannabis também são, em relação aos adolescentes, esquecidos que já não é a mesma substância, porque agora há químicos e outras coisas juntas e que tornam muito mais potentes, a desvalorização da dependência do álcool, do coma alcoólico e tudo isso é gravíssima. E mesmo o vaping é um assunto que temos que ir abordar. Temos que fazer uma birra sobre isso, porque eu achei, tipo, não, já ninguém deve fumar, não é? Já toda a gente tem a informação certa, já não se deve fumar, mas não, os adolescentes estão a fumar imenso, estão a fazer vaping em vez de cigarros e eletrónicos. Com as consequências. Com as consequências que agora se começam a mostrar que há. E continua a haver pressão para o fazer, continua-se a gastar dinheiro nisso e continua-se a haver pressão para beber e aparentemente os níveis de álcool também são enormes entre não é entre aparentemente, são. Não, em estudos, não é? As sondagens mostram isso, por isso é de facto uma questão para que temos que olhar, não é? Temos que perceber o que é que se passa e como até é que porque lidar só com isto. Pais muito informados é que podem não se desacreditar em relação aos filhos quando estão a falar sobre estas coisas. Claro, e porque é uma altura em que eles precisam de razões, ou seja, estamos a tentar, já é uma altura em que temos que falar com eles, não é só mandar e acabou, não é? Temos que saber e temos que saber argumentar. Eles testam connosco os argumentos que depois vão usar com os amigos, exato. Pronto. Temos aqui muito material, vamos fazer várias birras sobre isto. Se tem alguma coisa a acrescentar, temos o nosso Facebook ou Instagram, Birras de Mãe. Se quer ouvir podcasts para trás, também o pode fazer no Público. Até à próxima. O Público fica no ouvido.